vale já críticas ao Felipe Luiz, ou não, ou só ao elenco, ou nem ao elenco? Porque são apenas 4 jogos, Mauro César Pereira. Não, criticar as escolhas dele nos jogos, as substituições, a estratégia é normal, uma crítica pontual. Ninguém está livre de ser criticado, como também pode ser elogiado quando dá certo, isso é normal, faz parte. Agora, eu não entendo por que alguém está incomodado com venda de ingresso. Ontem, há mais de 24 horas, ontem pela manhã, eu vi que a venda já estava acima de 50 mil ingressos. Se alguém achar que 50 mil ingressos para um jogo quarta-feira, 7 da noite, depois de 3 derrotas, é ruim, o ingresso caro como é, restritivo para quem não é sócio-torcedor, se a diretoria quer vender mais rapidamente, então faz o seguinte, muda a política. Sócio-torcedor, você tem preferência para compra até a véspera do jogo. Né? Não comprou, eu vou abrir para geral ao preço mais acessível. E aí você vende para quem não é sócio-torcedor também. Quer dar uma prioridade, não quer comprar, né? 24 horas antes, joguei 7 da noite na véspera do jogo, seria ontem, você põe o ingresso a um preço intermediário, um pouco mais caro que o sócio-torcedor, mas bem mais barato do que o normal, para que sejam consumidos pelos não associados os ingressos que faltam. Aí você vende rápido e lota o estádio, com certeza, com toda certeza. Então muda essa política de ingresso, né? Enfim, 50 mil estão insatisfeitos, o time perdeu 3 jogos seguidos, o jogo é 7 da noite. Você imagina a dificuldade de chegar no Maracanã às 7 da noite, o cara que sai do trabalho de 5, 6 horas. Não vai ser fácil, vai ter gente aberta entrando com bola rolando, com 20 minutos, meia hora de jogo, vai ter gente entrando no estádio. 50 mil está incomodado? Então a diretoria do Flamengo muda a sua política de ingressos para jogos específicos, horário ruim, time vindo de derrota, que todo time é assim. Quando está vencendo, você tem uma demanda maior. Quando perde jogos, tem aqueles que se desanimam. Só mais não tinha ninguém aí, ganhou do Flamengo. Tinha 27 contra o Flamengo, o tinha 30 e tanto, 40, sei lá. Por quê? Porque ganhou do Flamengo. Aí já mudou. Isso é normal, é assim. Qualquer time é assim no Brasil. Qualquer um, não tem exceção. Não existe exceção. Então, eu acho que aí cabe à própria diretoria fazer uma mudança na sua política de ingressos. E sobre o jogo, Mauro? É o jogo ideal para esse Flamengo dar uma retomada, porque realmente entregou muito pouco o Flamengo. O que eu digo entregar pouco é que são derrotas, inclusive, jogando mal. Não são derrotas, o Flamengo massacrou e levou um golzinho, não. São derrotas que você não pode dizer que o Flamengo atuou bem. Coisa que o Flamengo fez muitas vezes no ano passado. Você acha que só se deve ao ritmo de jogo? Esse time está voltando? Ou você acha, eu vejo, tá? Então eu também já vou dar opinião que eu não vou ficar mureteiro. Eu acho que tem uma certa soberba também. Ganhou muito, Libertadores, brasileiro, somos os caras. Eu acho que o Flamengo muitas vezes deixa uma soberba atrapalhar em anos seguidos a anos vitoriosos. Ou não? Ou você acha que não, é apenas ritmo de jogo e o que esperar para o jogo de hoje, Mauro? Bem, soberba, eu vi um jogo, que foi o jogo com o São Paulo no segundo tempo. Ali acho que houve uma certa soberba, sim. Nos outros, não. Acho que o jogo do Fluminense é um jogo muito igual, domínio de um time, domínio de outro, não foi um jogo com grande diferença, e o Flamengo cometeu aí sim erros muito crassos, né? E até acho que aí tem uma certa soberba no gol da vitória do Fluminense, quando o Pulgar tenta dominar a bola dentro da área, ao invés de rebatê-la, e acaba ajeitando nos pés do John Kennedy. Ali eu acho que houve uma certa soberba. Tipo de bola, você rebate para o lado. E depois cerca de novo os jogadores adversários. Tem que tentar dominar a bola de costas, de frente para o gol, de costas para a meta adversária, uma bola rápida naquela posição. Então, especificamente do lance, acho que houve uma certa autossuficiência, como acontece às vezes com o Rossi. E não acho que jogou tão mal contra o Fluminense, para um jogo de começo de temporada, foi um jogo, como disse, razoável, nem era um time completo, muitas reservas. Contra o Corinthians, acho que foi um jogo aceitável dentro das possibilidades, com a ridícula expulsão do Carrascal no primeiro tempo, mas só no segundo, é outra história, outro absurdo também que aconteceu. Não acho que tenha sido uma atuação horrorosa, poderia ter tido até sorte melhor mesmo com um homem a menos. Claro que muito longe do que o time pode jogar, mas achar que depois de férias, de todo o esforço feito no final do ano passado, sequência de jogos pesados, que uma equipe vai chegar nesse começo do ano e vai estar voando, é esperar o que não vai acontecer. Aí é criar uma expectativa exagerada para poder reclamar, né? E hoje eu acho que é um jogo contra o adversário que também está num momento delicado, o Internacional tem vários problemas econômicos, o elenco está mais fraco, apelando muito para jogador da base, formando banco de reservas com vários jovens, porque não tem jogador em quantidade, né, muitas vezes, precisando de um resultado, né, pelo menos um empate, depois de perder em casa na estreia para o Atlético Paranaense, que veio da Série B. Então o Inter também está num momento que não é dos melhores, né, apesar de ter vencido agora 2 semanas o Grenal. E é um jogo que o Flamengo vai, acredito eu, ter um time para pressionar desde o começo, tentar atacar ao máximo, pressionar, buscar o gol, da maneira que o Felipe Diniz gosta que a equipe joga. Joga em casa, e aí para isso acho que ele tem que procurar escalar os jogadores mais inteiros fisicamente, e não exatamente aqueles que são seus titulares, em preferência, se todos estivessem bem. Acho que isso ele vai ter que avaliar hoje bem,
quem está descansado, em condições físicas boas, para fazer um jogo intenso e buscar esse resultado que é muito importante. O torcedor que for ao Maracanã, se ele for Flamengo Mimimi, melhor nem ir. No momento que o time perde 3 jogos, o torcedor tem que ir para ajudar, entender que vitória por 1-0 já é o bastante. O time precisa voltar a vencer, mesmo que não jogue tão bem. Voltar a vencer, ganhar tranquilidade, buscar uma possível classificação, não depende só dele, sábado no estadual, que aí evitaria o tal do torneio da morte, que seria uma vergonha, né? E também ficaria livre do risco de rebaixamento e poderia botar no Carioca um time reserva, um misto com sub-20, sem preocupações maiores, se essa não é a prioridade, e centrar forças no Brasileiro e na Recopa, né? Nos dias 19 e 26, primeiro Lanús, depois do Maracanã. Então, eu acho que hoje é um jogo para quem for Maracanã entender o momento. É um momento que tem que apoiar muito e buscar a vitória, enquanto o Internacional vai buscar e pelo menos não perder, acredito. Que sair com empate não seria um resultado de todo mal pelo momento vivido pelo Internacional. Claro que se puder vencer vai buscar a vitória, mas acho que o empate para o Inter não seria nada desprezível no contexto dos dois times e do momento vivido. Paquetá não está na lista provável, até pergunto para o Mauro aqui rapidinho. Mauro, você acha que ele vai jogar? Paquetá? Eu acho que sim. Acho não, tenho quase certeza que sim. Titular? Não, titular? Eu acredito que joga. Eu também, Bruno. Eu também, porque se ele tá com ritmo de jogo, se ele jogou contra o Corinthians ali nos minutos finais e o Jorginho tá fora, eu acho que é a oportunidade ideal. O cara entrar em campo, a torcida, de volta ao Maracanã, não seria a favor se ele tivesse fora de ritmo. Mas tá com ritmo, Bruno. Então, eu concordo com o Mauro. Eu acho que Paquetá joga ali ao lado do Pulgar, né, até como um segundo volante. E, Bruno, qual é o peso da ausência do Jorginho também nessa volta do Flamengo ao Maracanã pelo Brasileirão? O Jorginho é um dos jogadores mais importantes do time, né? Um cara que dita ritmo, que é um armador do time, né? O Flamengo joga, ainda mais em casa, com um time bem adiantado. Ele é o cara que arma o jogo, que dita o ritmo. Arrascaeta, já falei aqui várias vezes, para mim, no jogo do Felipe, ele é mais atacante do que meia. Então, os volantes são muito importantes para construir. Então, também acho que o Paquetá pode jogar ali nesse jogo. E ele estava jogando na Inglaterra, ele estava no meio de temporada, só ficou fora dos últimos jogos do West Ham antes de vir para o Flamengo. Então, ele não é um cara que estava de férias, né? É um cara que estava no meio da temporada. Então, eu imagino sim que pode ter essa hipótese, porque o Everton Araújo, ele entrega o que ele pode entregar. O Everton Araújo é um cara que eu acho que ele tem uma boa virtude, que ele é um cara corajoso. Assim, o Everton Araújo não é um cara que sente o jogo, ele faz o que ele pode, mas com a bola no pé é muita diferença dele para os outros volantes do Flamengo. Ele é um marcador, é um cara que briga, que luta, que se entrega, que não se esconde do jogo, que é muito bom, mas com a bola no pé fica faltando. E aí o Paquetá pode manter com outra característica, ele não é como o Jorginho, ele é um cara que acelera mais, ele chega mais à frente. O Jorginho é um armador, o Jorginho tem mais a capacidade de ditar o ritmo de jogo, o Paquetá é mais acelerado, mas ele pode jogar tranquilo ali de segundo volante, já jogou assim várias vezes na carreira, jogou a Copa do Catar nessa função e não perderia tanto em qualidade com a bola no pé num jogo em que o Flamengo vai precisar criar. Está em casa. O Pesolano, técnico do Inter, normalmente não é um cara que deixa o time dele todo atrás, mas no Maracanã contra o Flamengo é até natural que o Flamengo se imponha e fique com a bola e obrigue o Inter a marcar mais atrás. Então é um jogo que seria bom ter dois volantes com mais qualidade com a bola no pé, e o Paquetá pode fazer. E o Felipe gosta disso. Quando não jogou Pulgar depois do Mundial, ele pôs Saúl e Jorginho, né? Então acho que tem assim, a não ser que o Paquetá esteja com algum problema ou esteja com uma condição física abaixo do que a gente imagina, eu acho que o Paquetá pode jogar sim hoje ao lado do Pulgar. Você acha que jogaria Plata, Carrascal e Pedro também? Aí no ataque eu não sei, porque eu acho que não tem titular absoluto aí. E jogou assim no fim de semana, eu acho que aí ele vai trocar. Porque os caras jogaram no fim de semana, o time não rendeu bem e ele tem outros jogadores, né? Então tem um pouco do físico, né? De quem jogou, descansa, já entra outro, e de qualidade acho que não muda tanto. Então eu acho bem possível que aí tenha alguma mudança. Pode jogar Luiz Araújo ali, que tá fora, que não foi nem relacionado, que tá com dor muscular. Eu imagino que pode aparecer o Cebolinha aí no time, na ponta esquerda. Pode aparecer o Bruno Henrique na frente, talvez. Acho que no ataque ele vai mexer. Rapaz, é tanto jogador que ninguém nem fala mais do Samuel Lino, né? Tem Samuel Lino. Que não foi bem, o Cebolinha cresceu, né? Eu acho que o Paquetá joga do lado do Pulgar hoje. Eu acho que também o Arrascaeta está jogando. Sim, também acho. Ora, qual a escalação provável, Mauro, na sua opinião? A sua escalação provável? E agora, claro, né? O Bruno trouxe aí que ele está sentindo, mas eu sinto muita falta de mais chances pro Luiz Araújo. Eu não sei se sou só eu. Eu acho o Luiz Araújo um dos melhores atacantes do Flamengo no Flamengo. Eu não tô falando de nome, tá? Agora, de entrega no Flamengo, pra mim o único que tá aí que pode já ter entregado mais pro Luiz Araújo é o Pedro. Minha opinião. Cara, o Luiz Araújo sempre fazia gol, sempre dava assistência, até na Libertadores mesmo, esse cara foi importante pra caramba em gols decisivos, como aquele gol lá do Léo Pereira contra o Deportivo Táchira. Eu não sei por que o Felipe Luiz começou a dar tão poucas chances pro Luiz Araújo. Pra mim, o Luiz Araújo seria titular.
é nesse Flamengo até a chegada do Paquetá. Claro que agora eu não sei como é que ele vai jogar. Mas eu não sei por que o Luiz Araújo tem tanto menos tempo que os outros em campo, Mauro. E outra, sua escalação provável para hoje? A escalação, honestamente, eu não sei. Não tenho a menor ideia. Acho que ninguém sabe. É porque, como eu falo sempre, o pessoal do site lá, que cobre o Flamengo, tem que tentar colocar uma escalação. Se eles não tiverem nenhuma informação, eles vão colocar um time provável. Mas tá na cabeça do técnico, ele que sabe as condições físicas dos jogadores. Eu realmente não tenho essa informação. Eu acredito que o Paquetá comece a jogar, porque ele já entrou durante o jogo passado. Ele vinha jogando normalmente, parou depois no dia 6, aquela história das dores nas costas e tal, mas também queria ser liberado. Voltou, treinou mais um dia. Eu acredito que ele joga, que ele até comece. Não sei se vai começar com a Arrascaeta, que ainda não está bem. O Jorginho está fora. Então, imagino que o Everton Araújo volte. Agora ele vai insistir com o Léo, e Léo vai voltar com o Vitão. Né? O Danilo já ficou no banco no final de semana. Assim, são várias possibilidades. O Luiz Araújo está fora de combate, mas jogou contra Vasco e Fluminense. Depois não foi aproveitado, mas também não foi relacionado no domingo. Ele está com dores musculares já há alguns dias. Né? Eu acho que ele não joga tantas vezes porque, embora ele tenha mais finalização, ele não tem uma característica que o técnico valoriza muito, que é ser aquele jogador que pressiona mais, que participa do jogo sem a bola. O Plata faz mais isso. Eu adoro o Plata. Eu discordo até, em parte, porque acho que não adianta o Plata ter predicados que atendem essa expectativa do técnico, mas deixando a desejar com relação a gols e assistências. O Luiz Araújo chuta mais, mas a segunda metade do ano passado dele não foi tão boa, né? Ele vinha melhor mais no começo do ano, até o meio do ano, um pouco mais. Depois acho que ele teve uma queda. E hoje está machucado, né? Tá com dores, está fora de combate. E tá um Flamengo aí. Eu acho até que ele perdeu um pouquinho da bola porque perdeu o ritmo, Mauro. Não sei se você concorda, porque Felipe Luiz começou a tirar tanto cara pra mim no Flamengo. Ele é 1000 vezes melhor, pelo que mostrou por enquanto no Flamengo, que o Samuel Lino, que o Plata, até que o Carrascal, que pra mim já mostrou um pouquinho também, mas eu prefiro o Luiz Araújo, que o Cebolinha. Eu não sei por que o Luiz Araújo perdeu tanto espaço. Eu acho um dos mais eficientes. E outra, o único que chuta gol e chuta certo. Né? Ele chuta, ele arrisca, ele busca o gol, ele busca assistência. Eu daria mais chances aí pro Luiz Araújo no Flamengo. Vamp, um Flamengo que no ano passado perdeu 3 jogos em 6 meses e que hoje perde 3 jogos em menos de um mês, 3 derrotas seguidas. É de assustar? Eu até já imagino a sua declaração, pelo que você já falou aqui várias vezes, que tá fora de ritmo, mas é um número muito ruim pro time que tem, né, Vamp? De fato, assim, não digo nem um número tão ruim, porque a gente sabe tudo que o Flamengo passou na temporada passada, né? Foi a 2 mundiais de clubes, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então, e não teve a necessidade de ter 30 dias e depois você volta, faz uma pré-temporada, né? Esticou mais a corda, enquanto muitas equipes aqui no Brasil deram folga de 15 dias para seus atletas, clubes brasileiros, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, estavam lá no Mundial de Clubes, né? Fluminense. Então tem isso. A temporada começa, se define tudo. O elenco do Flamengo foi montado para ganhar 2 Supercopas? Não. Para ganhar Libertadores, para ganhar o Brasileiro, se reforçar mais ainda para ir possivelmente para um próximo Mundial, caso venha a conquista da Libertadores. Por isso que eu falei para você, a gente pode comentar o jogo, vai tampar e não enxergar nada, mas tem que fazer uma lógica. Tá voltando agora. Estão votando agora. Eu já falei, os estaduais, principalmente aqui o de São Paulo, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Flamengo botou sub-20. Enquanto o Flamengo está com sub-20, o Corinthians já veio com o primeiro jogo do Corinthians contra a Ponte Preta, a zaga toda titular, metade do time todo titular. Palmeiras, próprio Red Bull Bragantino, São Paulo. São Paulo botou 3 jogos seguidos, o time todo titular, porque a batata estava assando no Campeonato Paulista ali. Né? Já mudou, botou agora para o Santos correr esse risco. Então, mas já dá para retomar. Hoje, diante da sua torcida, já deixar o Inter ali, por exemplo, na zona de rebaixamento, né, jogando em casa, é um rival. Acho que o Inter, depois do Grêmio, acho que ele tem Flamengo e Corinthians como seus principais rivais dentro do futebol brasileiro. Né? A gente vê que a condição física do Arrascaeta, do Jorginho, de outros atletas, ainda não é aquilo que fez na temporada passada. O Arrascaeta jogou muito na temporada passada, pô. Né, o próprio Pedro também, todo mundo votando. Eu falei pra você, calma. E a crítica ou outra em cima do Felipe Luiz, a gente pode comentar sobre o jogo. O Guardiola, a gente fala isso. Todo mundo acha que o Guardiola só acerta. O Guardiola erra em contratação pra caramba. Um jogador ele pediu pra contratar e não bota pra jogar, tem um jogador caro e quem tá resolvendo é quem tá lá mais tempo.
Você pode ter a crítica assim sobre o dia do trabalho, o dia do jogo, não para a temporada toda, nem essa maluquice de quem tá pedindo cabeça de treinador, principalmente o cara que ganhou tudo na temporada. Aí eu vejo muito assim, vai parar, vai estacionar, o Flamengo foi montado só para ganhar a Copa, a Supercopa, Pelé, nem a pau. Muitas coisas mais importantes. Uma vez ou outra, a forma tática, errar uma substituição. Isso pra gente que tá lá de casa. Às vezes, pra eles que tá ali com a comissão técnica, ele tinha que escalar aqueles ou tirar outro. Viu o Tite falando, tomou 4 do Botafogo na estreia. O Tite, eu podia ter dado mais rodagem para meu time titular no Campeonato Mineiro. Meu time tá totalmente sem ritmo de jogo. E aí vai de cada um. Não é, Marcos André, isso que você falou. Você mesmo já me disse. Pode até dividir a tela com ele, Kaique. Pode até dividir. Você mesmo já me disse que é muito raro encontrar alguém que acerta sempre. Que eu sou um caso raro. Eu tô preocupado com você, tio. Eu tô preocupado com você, tio. Você dormiu com gato? Com todo respeito, eu sei que você dorme com a gata. Sua esposa é muito bonita, gente boa, amiga nossa. Agora, para o que tá acontecendo? Dormiu com gato? Lilian Weber Asmar, o amor da minha vida, né, velho Vando? Eu sei, pô. Realmente. Mas não, isso aqui, ó. Eu tirei um sinalzinho aqui. Não dormi com gato, não. Foi, tá fazendo prática? Plástica, cara. Não, tirou o negócio. Tirar.